Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Uma boa noite a todos. Hoje, 26 de julho de 2019. Passamos do dia 20 de julho. Aí, ó. Passamos da data limite. Que alegria, né? Que maravilha, isso é um bom sinal. Estamos além do limite. Estamos além do limite. Então, de acordo com as revelações que o nosso querido Chico fez para o Geraldinho e alguns outros amigos, em 69, quando o homem chega à Lua, os cristos planetários, olha só que interessante, né? Os cristos planetários do sistema solar se reuniram e eles ficaram muito preocupados porque quando o homem chega à Lua e com aquela carga de tensão, de aproximação de uma nova guerra mundial, com as brigas, com os desentendimentos constantes do bloco soviético contra o bloco americano, naquela época, no final dos anos 60, houve uma tensão muito grande de que, se houvesse uma terceira guerra mundial, seria uma guerra de autoextermínio. Sobraria muito pouco da humanidade, se é que sobraria algo. E Jesus advogou nessa reunião entre os cristos planetários, advogou para os habitantes da Terra, né? Ou seja, nozinhos, né? Não é euzinho, é nozinho, né? Nozinhos. E advogando em nossa causa, eles pediu uma moratória de 50 anos. Que se nos próximos 50 anos não houvesse guerras de proporções mundiais, que haveria um avanço muito grande em todas as camadas do conhecimento humano. Todas as camadas do conhecimento humano. Eu posso falar com vivência própria de que nos anos 70, embora a cirurgia já tivesse avançado muito, mas o tratamento do câncer de mama, por exemplo, que é uma atividade que eu exerço com muita frequência, o tratamento do câncer de mama era muito limitado. E aquele conceito de quando a paciente recebia o diagnóstico de que estava com câncer de mama, que equivalia a uma sentença de morte, realmente, naquela época, o conceito se fazia muito presente, se fazia muito claro. E com o passar das décadas seguintes, o câncer de mama sendo diagnosticado cada vez mais precocemente, e com as novas estratégias terapêuticas de quimioterapia, novas drogas que foram entrando no mercado é modo de dizer, né, para beneficiar as pacientes, e podemos dizer com clareza que o mesmo tratamento que
que é feito aqui, mesmo no serviço público de saúde, é o mesmo tratamento que é feito nos principais centros da Europa e nos principais centros dos Estados Unidos e do Canadá. As drogas são as mesmas, o tratamento é o mesmo. E hoje nós temos a grata satisfação de não mais considerar como uma sentença de morte o estabelecimento do diagnóstico do câncer de mama, ainda que seja um diagnóstico sofrido, ainda que seja um desafio permanente, um desafio persistente para que as pacientes superem aquela aprovação, mas as múltiplas formas de tratamento demonstram todo esse avanço tecnológico. E assim se deu na medicina, assim se deu na física, assim se deu na química, assim se deu em todas as áreas do conhecimento. Lembro-me com alegria quando confrontado, hoje, quando nós confrontamos as pessoas que têm muito conhecimento de física, na década, no final dos anos 60 e começo dos anos 70, os cientistas eram predominantemente, nesta área, predominantemente materialistas. E hoje eles têm uma outra visão. Eles têm uma visão cada vez mais clara de possibilidade de vida em outras dimensões. E se tem possibilidade de vida em outras dimensões, a cidade Nosso Lar, que era jocosamente tratada mesmo entre os espíritas, quando o Chico Xavier traz o Nosso Lar à publicação, muitos espíritas criticaram, melhor dizendo, o Chico, dizendo: Chico, como pode uma cidade em cima das nuvens? Que negócio é esse? Entendeu? Como se não houvesse outra dimensão. E, evidentemente, que para possibilitar vida espiritual nas cercanias da cidade do Rio de Janeiro, que é onde está localizada a colônia Nosso Lar, evidentemente que novos conhecimentos se faziam necessários para que essa possibilidade fosse real. Então, os 50 anos que Jesus advogou em nosso nome foram muito produtivos e dá para ter uma ideia da alegria dele, mestre, e dos seus assessores de terem podido acompanhar essa trajetória e ter observado a melhoria do planeta. Embora ainda tenhamos muitas imperfeições e ainda tenhamos um longo percurso a percorrer, sobretudo na área do coração. Boa noite, amigos, boa noite, Afonso, boa noite, João, boa noite, Leandro. Olha o Afonso aqui de novo. Boa noite a todos. Depois de um longo período de afastamento, consigo voltar a esse programa que é tão querido ao meu coração, junto a companheiros que eu admiro e estimo. Desejo uma boa noite a todos e a inspiração do alto para os nossos comentários. Boa noite, amigos queridos, aqui presentes e também os ouvintes queridos aí que nos acompanham. É sempre um prazer enorme estar aqui, né, para trocar ideias sobre o Evangelho, conversar sobre Jesus. Olha que coisa maravilhosa, né? E é muito importante para o nosso coração. E o Marcelo tocou num ponto aí importantíssimo, né? Quer dizer, a questão, vários pontos, mas esse ponto final aí, que é o ponto principal que a gente precisa trabalhar, né, para a gente conseguir se desvincular do homem velho, né?
transformarmos naquele homem novo, o homem do futuro, quando a gente vai, assim, for usar mais de uma forma mais intensa o nosso coração para aprendermos a amar, né? Que foi a grande lição que Jesus veio trazer até nós. Então, uma boa noite a todos, prazer estar aqui com vocês. Boa noite, meus queridos. Muito feliz em estar aqui novamente. Mais feliz ainda com a presença do nosso querido Afonso. Ele voltou, né? Sentindo falta da Fátima. Fátima, um abraço, um beijão, querida. Beijão, Fátima. Esperamos você na próxima, tá bom? E pedindo também... O que você quer dizer com próxima? Na próxima semana. Ah, bom. Então tá bom, né? Esperamos você na próxima, próxima dimensão, né? Não é não, viu, Fatinha? Fatinha, é próxima semana, viu, querida? Exato. 2 de agosto, viu? Fique tranquilo. Vamos deixar bem claro. Estaremos aqui, né? E pedindo, então, a inspiração divina, o concurso dos benfeitores espirituais, para que nós possamos aprender um pouquinho mais, debater também sobre os ensinamentos do nosso grande Mestre Jesus. Bem, então hoje nós vamos falar na primeira parte sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. E na segunda hora nós estudaremos o capítulo 47 da obra Nosso Lar, capítulo intitulado A Volta dela. Dela quem? Lady Laura, a volta de Laura. Que, aliás, já vou adiantando para prepararem os corações, porque trata-se de um capítulo belíssimo. Muito bem, o capítulo de hoje da obra do Evangelho segundo o Espiritismo é um capítulo intitulado Há muitas moradas na casa de meu Pai, e eu tenho certeza que o trecho que nós vamos ler e que se encontra lá no Evangelho de João, nas anotações do evangelista João, lá no capítulo 14, eu tenho certeza que basta lê-lo e já podemos partir para o estudo do Nosso Lar, porque não precisa de mais nada. As palavras são tão belas, tão poéticas, tão carregadas de um magnetismo tal que elas explicam por si próprias o próprio pensamento do Cristo e, ao mesmo tempo, elas vêm carregadas desse magnetismo que consola e, ao mesmo tempo, convence e, ao mesmo tempo, nos dá a convicção da existência de que a vida não é só esses 70, 80 anos que nós percorremos aqui nessa trajetória no nosso corpício, nesta encarnação. Então diz o Mestre: não se turbe o vosso coração. Demais, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. É muito poético, né? É muito consolador, é muito profundo. Não se turbe o vosso coração, não sejamos ansiosos. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Fiquem tranquilos, a existência não é feita só desses desafios aí do planeta Terra. Teremos outros desafios, teremos outras oportunidades de progresso. E ainda ele completa: se assim não fosse, eu já vô-lo teria dito. Ele tem autoridade moral para falar isso. Se assim não fosse, ou seja, se não houvesse
outras moradas na casa de meu pai? E se tem outras moradas, a morada é para quê? É para vida. Certo ou não? A morada é para outras, porque temos outras vidas nessas moradas. A morada é para morar. Exatamente. Né? Para viver. Exatamente. Como é que a gente vai ficar? Se a hospedaria é grande, por que a hospedaria é grande? A hospedaria é grande porque tem muitos habitantes na hospedaria. É verdade. É muito esclarecedor, né? Essa passagem é muito além de poética, né? Como você falou, assim, totalmente. É muito emocionante até ouvir sempre. Né? Cada vez que a gente ouve, a gente se emociona. Muito profundo. E aí depois ele diz: depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, ele se refere à encarnação dele. Todos sabemos que Jesus foi o único Espírito que teve uma encarnação. Nós tivemos reencarnações. Reencarnações, voltar a entrar na carne várias vezes aqui no planetinha Terra. Só aqui no planeta Terra. Então o termo reencarnação vale para todos nós. Todos nós que moramos aqui na América, no continente americano, todos nós que moramos na África, nos demais continentes. Agora, aquele cidadão que veio há 2000 anos, ele veio uma vez só. Veio uma vez só, aqui no planeta Terra. Por quê? Porque quando o planetinha Terra foi formado há 5 bilhões de anos, ele já era o governador. Então, Jesus está na nossa frente há pelo menos 5 bilhões de anos. Não é isso? É uma diferença assim absurda. 5 bilhões de anos. E mesmo considerando João, Leandro, Afonso, amigos, mesmo considerando que nós tenhamos sido exilados de Capela, e eu acho que nós somos exilados de Capela. Nós aqui que temos ascendência lá do Mediterrâneo, que temos ascendência lá mesmo do Oriente Médio, nós somos de origem ariana. E os arianos ainda não completaram a sua evolução no planetinha. Quais não são 4 povos que foram exilados de Capela e que vieram aqui para o planeta Terra? Milhões de espíritos foram transferidos de Capela aqui para o planeta Terra. E quando eles foram transferidos, o próprio Jesus, porque Jesus é governador, olha como é que as coisas se encaixam. Jesus é governador planetário de 5 orbes. Um orbe primitivo, um orbe de provas e expiações, que é o nosso planeta Terra, um orbe em regeneração, um orbe considerado como mundo feliz, que provavelmente é Capela hoje, e um quinto orbe que é um planeta morada celestial. Então, o governador planetário, ele tem pelo menos 5 planetas que ele faz a gestão. Né? O Haroldo uma vez falou numa palestra que eu achei o máximo, né? Você já fez gestão de planetas? Jesus já fez essa gestão de planetas antes do planeta Terra ser formado. Então ele sabe gerir a evolução planetária. E quando nós estávamos lá atrapalhando o progresso de Capela, o que nos foi oferecido? Olha, vocês vão lá para o planetinha Terra, vocês vão ajudar o planeta Terra a se desenvolver e em troca vocês também evoluirão. Vocês terão uma nova oportunidade para evoluir. Mas eu vou acompanhar vocês. É por isso, Afonso, João, Leandro, amigos, que eu até tive a oportunidade de dizer outro dia, que
nós que somos moradores do planeta Terra, eu tenho certeza absoluta que mesmo, olha só, hein, parece uma heresia, mesmo aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, eu tenho certeza que todos nunca ouviram falar de Jesus nessa existência, né? Porque, por exemplo, você pega lá um cara que mora lá num cantão da China, a formação dele é completamente diferente da nossa, né? Uma aldeia lá na China, qualquer aldeia pequenininha lá tem 300 mil habitantes, e a cultura deles é completamente diferente da nossa. A religião que predomina lá entre os chineses, eu acho que é o budismo ou não é shintoísmo, uma coisa assim, né, que eles têm lá. É budismo e taoísmo, budismo, tem uma outra aí que me fugiu agora, qual o nome? Falou aí, Lê? É o taoísmo, como você comentou. Taoísmo, que o Afonso me ajudou. Xamanismo. E a religião Dongba. A religião Dongba. Aí eles têm também a Igreja Ortodoxa Oriental, eles também têm. Assim como o protestantismo, o catolicismo e o islamismo em escala bem escalas menor, menores. Exatamente. Menor. Mas o predominante é o budismo. O budismo é o predominante. Então, imaginem vocês, parece uma heresia que eu estou falando, mas lá no nosso consciente, no consciente de cada habitante do planeta, como o governador planetário é Jesus, e Buda foi um emissário de Jesus ou não foi? Foi ou não foi? Foi. Nós encontramos isso lá na obra A Caminho da Luz, que Buda, 500 anos antes do Mestre, foi um emissário de Jesus, que veio trazer todos esses ensinamentos de alta espiritualidade. E então, por esse motivo, que mesmo sem conhecer Jesus nesta encarnação, todo habitante do planeta tem essa ligação. Evidentemente que há muitas moradas na casa de meu pai é uma expressão muito consoladora e que a gente sempre deve se lembrar dessa passagem do capítulo 14 de João, porque ela é muito consoladora, ela é muito estimuladora e que deve servir de apoio para que superemos os desafios que a vida a todos nos propõe. E quando nós superamos um desafio, sabe o que acontece, João? Quando nós superamos um desafio? Aparece outro? Aparece outro, exatamente. Bem, amigos, então, depois dessas considerações iniciais, fiquem aí à vontade para vocês fazerem os comentários. Fique à vontade. Você tocou num assunto que nós estamos iniciando o capítulo 3 com uma citação de João, o evangelista João, e essas palavras do Cristo, crede em Deus, crede também em mim, e eu aparelharei o vosso lugar e vos trarei para mim, e onde estiver estejais vós também. Essa afirmativa, essa declaração de segurança que nós temos nessa citação de João, para aqueles que foram exilados, o degredo planetário é algo muito traumático, porque são espíritos que conquistaram alguma inteligência, capacidade intelectual, mas que são pouco dotados de estofo moral. Então é isso que provoca o expurgo. A população anseia por novos valores morais e uma parcela da população se recusa a acompanhar, esquecendo que a vida é feita de evolução. Isso é lei da vida, é lei de Deus, evolução para toda a criação.
Então, quando é necessário o expurgo planetário, para que aquela população e planeta possam seguir a jornada, o trauma é muito forte e profundo. E foi exatamente isso o que os corações ouviram daquele que os recolheu amorosamente e ofereceu abrigo, acolhimento na sua capacidade fraterna. Foi o que os espíritos exilados ouviram de Jesus, quando ele nos traz para o planeta Terra com a promessa de estar conosco, com a promessa de que um dia ele estaria entre nós no próprio planeta. Mas independente da sua presença física, que é um ato de intenso amor, de renúncia incompreensível ainda para a nossa limitação, nós todos temos lá nos arquivos da alma ainda a declaração de segurança que foi ouvida nas cercanias de Capela, e que foram para muitos o fio de esperança, a luz no fundo do túnel, porque sair de um planeta em alto desenvolvimento e vir para um planeta primitivo, onde os habitantes ainda estavam num estágio anterior, foi muito duro. E ouvir de novo em João essa mesma afirmativa desperta em algum departamento da nossa alma aquela certeza de que não seríamos folha ao vento, de que teríamos o braço amigo e o amparo constante de Jesus a nos guiar, a nos dar modelo e nos tutelar com a sua paciência ilimitada e com o seu amor fraternal. Então, iniciar esse capítulo com esta citação de João foi algo muito especial, escolhido por Kardec e pelos bons espíritos, que o devem ter inspirado, para que nós saibamos de toda essa estrutura que é criada por Deus para nos dar caminho de evolução. Nós temos uma visão muito didática da vida e gostamos de acreditar que todos integrantes das diversas humanidades esparramadas pelo universo somos seres em evolução, e como precisamos de abrigo planetário, os planetas também se dividem nos estágios pelos quais nós passamos. Acreditamos que isso seja um entendimento muito aceitável por parte de todos os seres razoáveis, de que assim como a evolução acontece para o ser humano, seja ele de qual dimensão for, nós encontraremos habitações planetárias de acordo com a nossa capacidade momentânea. E o nosso planeta Terra, hoje, está numa fase de transição. Nós estamos transpondo as barreiras do mundo de expiação e provas, conquistando as luzes de um mundo de regeneração. Como isso não se dá automaticamente, mas se dá com a ação e a intervenção da luz e com o esforço do trabalho individual e coletivo, cada um de nós é responsável por esta transformação. A doutrina dos Espíritos nos ensina que nós não temos decretos superiores que caem sobre nós, mas a lei de Deus nos permite sermos coautores da transformação e do crescimento, da evolução e do estabelecimento da luz. Nós nos esforçamos para passar pela porta estreita, como nos convida Jesus. A porta larga ainda é muito frequentada,
E estamos convivendo nesse momento de transição com os dois gêneros de seres encarnados e desencarnados. Os que escolheram servir a causa do bem e da luz, amando ao próximo como a si mesmo e a Deus acima de tudo, como convivemos ombro a ombro, no mesmo momento, na mesma dimensão, com seres que ainda estão num processo de ilusão muito profundo, achando que a felicidade se resume à satisfação dos prazeres materiais, que nós já conseguimos entender que são muito transitórios, são muito fugazes, passam muito rápido e que não têm outro objetivo senão a de servir de gatilho para os nossos processos de crescimento e evolução. E não podemos nos deixar encantar por eles e estacionar, limitando a nossa capacidade, que vai muito além da dimensão material. Mas ainda é uma grande e expressiva quantidade que a misericórdia não impede, convida constantemente, estimula, exorta, oferece modelo, mas aguarda a transformação. Sem transformação não há crescimento. Querer viver todos os dias da mesma maneira é desperdiçar a oportunidade que nos foi dada com a reencarnação. Cada dia traz, no amanhecer das primeiras horas, no aparecimento do astro-sol, a oportunidade de refazermos a nossa rotina, de revermos os nossos hábitos, de mudar os nossos impulsos, de educar a nossa alma para a lei que rege todo o universo, que é a lei de amor. Aqueles que por esta estreita porta se determinam a passar, já fazem parte do novo grupo que permanecerá no planeta em bases fraternas, que nós vemos todos os dias se solidificando em todos os departamentos do nosso planeta. E aqueles que preferem se anestesiar num processo de ilusão, em determinado momento esgotarão o estoque de oportunidades da misericórdia, que é finito, para auxiliar processos mais difíceis, mais embrionários, ainda de uma forma fraterna, mas com o custo pessoal muito elevado, como aconteceu com os exilados de Capela. Esperemos que tenhamos condições todos os dias de nos lembrar da necessidade de aproveitar a oportunidade que hoje é oferecida à luz do dia. A sombra e a luz nos estende muitas possibilidades. Que sejamos hábeis em reconhecer aquilo que melhor nos atende, como Paulo nos recomendou: tudo posso, porque hoje tudo está acessível pelos nossos processos de comunicação. Nós vemos situações bizarras, porque o momento é de convivência com situações muito diversas, mas que nós sejamos hábeis em reconhecer que nem tudo nos convém e assimilar e adotar a postura de disciplina interior e de iluminação da nossa sombra interior, para que, como João comentava, o homem novo surja do homem velho. Não é possível haver luz sem que conheçamos a sombra. Já passamos por esses processos, agora precisamos construir um novo momento planetário com a transformação interior de cada um de nós. Sejamos a transformação que desejamos ver
no nosso próximo. Uma boa noite a todos, até a próxima semana, até mais. Obrigado, viu, Afonso? Muito inspiradora a sua exposição. Pois não, João, gostaria de ouvir. Então, meus queridos, é isso que o Afonso estava dizendo, assim, quer dizer, se a gente não muda, né, os ingredientes da sopa, a sopa vai ser a mesma, né, Leandro? A gente continua fazendo as mesmas coisas, tal, não muda, não se modifica, não busca um novo formato, um novo ingrediente, né? O resultado vai ser absolutamente o mesmo. E aí, aquele engano, né, que muitas vezes acontece, né, que a gente acha que é natural, né? Todos nós convivemos com esse dilema, vamos chamar assim, porque o magnetismo, né, das coisas materiais muitas vezes é muito forte, né? Quer dizer, com toda essa tecnologia, como o Marcelo está dizendo aqui, com esses novos tempos, tantas coisas novas chegam e nos atraem. Se a gente não estiver atento sobre o que realmente importa, né? O que nós efetivamente viemos fazer aqui, por que nós encarnamos, a gente acaba se perdendo nas coisas materiais, que têm um magnetismo forte e que são importantes, mas são só instrumentos, né, para a nossa evolução. Isso que a gente tem que entender. E aí, a hora que a gente coloca as coisas materiais como mais importantes, né, as coisas mais importantes da nossa vida, aí complica, né? Como eu vi, essa semana eu vi uma coisa engraçada, já tinha ouvido, mas é engraçado. É assim, caixão não tem gaveta. É verdade. Eu morri de... Vai fazer o que com a gaveta? Pois é. Quer dizer, essa história é boa. É igual aquelas coisas lá, né, do pessoal lá das pirâmides lá do Egito, enchia de ouro lá e tal. Aí vem aquela pergunta assim, pra que mesmo? Porque... Cara pálida, pra que você vai fazer com isso, cara pálida? Pra que, cara pálida? Pra que Juriti, né? Então, assim, E aquelas pessoas eram sábios, né? Quer dizer, aqueles reis lá, sábios, pessoas preparadas que vieram lá de Capela, inclusive, como foi comentado, citado lá no livro, né? Quem não leu dos nossos queridos ouvintes lá, A Caminho da Luz, por favor. Impressionante. Imperdível, um livro imperdível. Super importante de história geral. Eu adoro história, então tem o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho como história do Brasil, né? E o A Caminho da Luz como história geral, enfim. Mas aí, quer dizer, a gente precisa tomar cuidado, igual o Afonso estava comentando. Se a gente não muda esses ingredientes e a gente fica, assim, vamos dizer, vinculado a essa questão, né, das coisas materiais, que são importantes, né? Mas a gente não pode viver em função do último modelo de celular, né, de um carro mais bonito, de uma casa. Não é isso que a gente veio fazer aqui nesse negócio, né? E aí eu separei uma lição aqui, né, Marcelo? Até a gente estava até alinhado aqui. E o título é bem sugestivo, né? Sem dúvida. Só que eu acho, João, que como essa mensagem que você lembrou, como ela está muito relacionada com uma mensagem do Santo Agostinho, eu acho que vale a pena ler a mensagem do Santo Agostinho antes dela. Por favor, você tem. Porque é uma mensagem muito profunda e que completa, né? Que ela é a base, né, dos nossos comentários, né? E então vocês vão ver que estão intimamente ligados, em parte, aquilo que eu falei e muita coisa que o nosso querido Afonso falou. Só que antes eu gostaria de ouvir o nosso querido Leandro, se ele separou alguma coisinha aí. Leandro, fique à vontade. Não, separei sim. Fica à vontade. Quando a gente observa os ensinamentos do mestre, né, alguma coisinha é força de expressão, viu? Fica à vontade. Claro. E esse trecho que o Marcelo leu, esse trecho do Evangelho, né, de tão profundo, eu sempre tento analisar, né, os ensinamentos do mestre para mim, né, ou para aqueles que estão ao meu redor, e eu me coloco no lugar dos discípulos, né, o que eles pensaram quando o mestre falou aquilo para eles, né? Então, primeiro, né, eu vejo para mim a maior declaração de amor do mestre pela humanidade do que essa aqui não tem, né? Se a gente parar e ler com o coração, a gente não consegue terminar sem chorar,
Pelo menos eu entendo dessa forma. E aí eu me coloco no lugar dos discípulos. Quando eles ouviram isso da boca do mestre, eu fico imaginando que eles devem ter pensado: puxa vida, o mestre realmente nos ama. Ele quer nos levar para junto dele. Né? Isso significa que a abnegação, o abandono que eles tiveram das suas vidas particulares para seguir o mestre, o amor que eles dedicaram ao mestre, foi retribuído. Eu estou tentando pensar com a cabeça deles, né? Tentando fantasiar um pouquinho, mas eu acredito que pelo menos um pouquinho disso eles devem ter pensado, né? E aí a gente vê o amor do mestre pela humanidade, ele que lá no planetinha azul, no planetinha Terra, e vou seguir firme com vocês na sua caminhada. E ele cumpriu a promessa dele, ele jamais nos abandonou, e ele jamais nos abandonará, né? Que depois de nós, certamente, quando nós estivermos em condições de seguirmos para a Capela ou para algum outro planeta mais evoluído, certamente outros virão habitar o planeta Terra e também serão amparados pelo Mestre Jesus, né? Então, realmente, eu nem vou ler de novo, senão eu vou chorar. Muito bom. Diz o Santo Agostinho na mensagem que se encontra no item 19 desse capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. Mensagem intitulada Progressão dos Mundos. Aliás, as instruções dos Espíritos deste capítulo, todas as instruções são assinadas pelo Santo Agostinho. Então ele fala como é que são as características dos mundos primitivos, como são as características dos mundos de provas e expiações, dos mundos de regeneração. Por exemplo, nós estamos na transição entre mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Mundo de regeneração não significa que vai ser tudo azul, tudo bonitinho. O que significa é que o bem haverá de predominar, mas ainda existirá o mal. O mal ainda estará presente. Evidentemente que o bem será a maioria, então vai ser mais fácil de suplantar essa fase. E aí então o nosso querido Santo Agostinho, ele explica tudo isso. Vale a pena aos estimados ouvintes esse convite de estudar todas essas mensagens. E a última, ele diz assim: o progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. A semente, ela é enterrada na terra, ela morre, só que ela faz crescer esta planta, aquela planta, as mais variadas. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar um mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Não é isso que nós temos visto? Ah, mas ainda existe muita maldade. Sim, existe muita maldade, mas se nós formos avaliar, existe muito mais manifestações do amor do que manifestações do mal. É que como o mal faz escândalo
e ainda da Ibope, infelizmente, as mídias tradicionais, elas fazem questão de ficar falando sobre o mal. Agora, ninguém fala as coisas relativas ao bem. O que interessa o Jornal Nacional falar que uma creche, 1000 crianças foram assistidas por voluntários. Ou centenas de idosos foram assistidos por voluntários. Isso vai dar audiência? Não vai dar audiência. Agora, se você pega um estuprador que vai lá e comete estupros em série, aí você começa a ler o primeiro caso, você não consegue chegar na metade da descrição do primeiro, porque você já perde o fôlego, né? De tanta insanidade. E isso é veiculado, vamos dizer assim, a mãos cheias. Intensivamente, né? Intensivamente. Marcham assim os mundos paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador! Quanto, ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder aquela ideia que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Ou seja, se houvesse vida apenas no nosso planeta, que visão é essa de Deus, né? Então, para que fez todos esses milhões ou bilhões de galáxias, né? De galáxias, né? Ontem eu ainda vi que foram descobertas mais 300 mil galáxias. Galáxias. E a nossa galáxia é uma só e fica lá meio escanteada, lá, né? Meio num cantinho. Por isso que eles falam imperceptível grão de areia. O Santo Agostinho fala. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha, e se alçará, sob esse duplo aspecto, a um grau mais elevado. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, onde os homens serão felizes, porque nele imperará a lei de Deus. Olha o reino de Deus aí chegando. E complementando, né, o André Luiz fez essa mensagem aí, né, João? É verdade. Gostaria que você lesse para nós aí, e fique à vontade. Porque, assim, e esse processo, né, de mudança é uma coisa que é interessante a gente parar para refletir, e nem todos os nossos ouvintes são espíritas, né, como a gente já sabe, mas assim, uma coisa que o Espiritismo traz, né, e deixa bem claro, né, tira o véu da letra, né, para a gente poder entender, é assim, é que a gente tem livre-arbítrio, a gente não é obrigado a fazer nada, a gente não é obrigado a ser feliz, a gente pode continuar sofrendo, né? A gente não é obrigado a mudar, né, aquele homem velho, que, como eu comentei no início, que a gente carrega já há bastante tempo, com aqueles vícios, aqueles maus costumes, né, os maus sentimentos, maus pensamentos. A gente pode continuar mantendo esses maus pensamentos, só que com isso a gente vai continuar sofrendo, é o tal do livre-arbítrio, né? Mas assim, se a gente perguntar assim, vamos continuar marcando o passo. Se a gente quer marcar passo ou a gente quer ser feliz, né? Bom, eu gostaria de ser feliz, se Deus quisesse. Eu já mandei meu requerimento lá pedindo para ser feliz, eu não sei como é que faz. Então o André Luiz, ele, conforme o Marcelo comentou nesse nosso livro aqui, o Vivendo o Evangelho, volume 1, o André Luiz tem a lição número 35 e o título é bem sugestivo. Mudança. Que será, né, Afonso? Ele diz assim:
A Terra... Que está relacionado com a progressão dos mundos que ele falou, né? Exatamente. Que foram várias mudanças. Exatamente. A Terra, ele diz assim, a Terra tem melhorado, mas ainda existem inúmeras dificuldades. Né? Assim, efetivamente a gente tem melhorado, como o Marcelo comentou, né? Mas a gente precisa tomar essa decisão política, vamos chamar assim, tomar essa decisão política de fazer, da gente mudar, da gente ir em frente, se modificar o nosso coração, o nosso desejo, e trabalhar pelo bem do próximo, né? Que a gente tem muito sofrimento muito próximo a nós, né? Se nós já, vamos dizer, diminuímos o nosso grau de sofrimento, mas sempre tem, é só a gente olhar do lado que tem muito sofrimento ali esperando a nossa ajuda. Ele diz assim: estuda-se o terremoto, mas existe a violência, né? Combate-se a enchente, mas existe o orgulho, né? Então você vê, é sensacional, é impressionante, porque assim e o orgulho, né, que assim é uma das grandes chagas aí da humanidade, né? Prevê-se o temporal, mas existe a cólera. Então, houve avanço na meteorologia, né? Prevê-se o temporal. Só que a cólera persiste. A cólera a gente deixa explodir. É o temporal interno. É o temporal interno, a gente deixa ele sair, apesar da, né? Isso sensacional, né? Esse André Luiz é demais. Sem a meteorologia prever, né? Controla-se o raio, mas existe a agressão. Olha a similaridade também, né? Controla-se o raio, tem os para-raios, aquelas coisas, as proteções, né? Mas a agressão a gente ainda continua praticando. Quando falamos comentários infelizes a respeito deste ou daquele, na presença ou na ausência deste ou daquele, é como se fosse um raio que Exatamente. Que estaríamos emitindo, né? É verdade. Olha essa aqui. Aproveita-se o deserto, mas existe o egoísmo. Sensacional. Não é, né? O egoísmo é o deserto de virtudes. É a figura, né? O deserto e a simbologia, né? Faz uma analogia belíssima. É o deserto da caridade, né? Que é o egoísmo. Tristeza, né? Olha essa, né? Drena-se o pântano, mas existe a corrupção. Puxa vida, sensacional. Que imagem forte dele, né? Você vê, o nosso querido Walt Disney, ele construiu aquele conglomerado lá dos... Como é que chama aquela região lá? Dos parques temáticos e tal. Lá na Flórida, né? E o que era a Flórida? Era um grande pântano. Era um grande pântano. E ele transformou aquele pântano praticamente numa beleza, uma das belezas, um dos lugares mais procurados do planeta. É verdade. Mas drena-se o pântano, só que existe a corrupção. É verdade. E aí ele continua assim: pesquisa-se o vulcão, mas existe o crime. Olha que impressionante, né? Isso aí sem comentários, né, Marcelo? É muito triste. Tem mais. E ele continua assim, estamos acabando, vamos lá. Alivia-se a miséria, mas existe o desprezo. Olha que coisa, né? Ao mesmo tempo que alivia-se a miséria, existe o desprezo, que é nós não somos capazes de tirar o desprezo, né? Mesmo combatendo a miséria, ainda existe o desprezo. E essa outra aqui: cura-se a doença, mas existe o abuso, né? Então são coisas assim que fazem parte do nosso dia a dia, não é verdade? Assim, a gente precisa buscar essa solução, igual o Afonso estava falando, né? Assim, para a gente mudar para esse novo mundo, para essa nova situação, a gente tem que buscar efetivamente essa alteração. Se a gente não mudar os ingredientes dessa sopa, não muda, vai permanecer, né? O paciente hipertenso, o paciente diabético, né? Então, quer dizer, existe a doença, controla-se ou cura-se a doença. O diabetes, logo, os pesquisadores estão cada vez mais próximos da cura.
cada vez mais medicações melhores têm surgido e têm sido eficientes. Então, quer dizer, cura-se as doenças, mas existe o abuso. Então, o cara que é diabético, lá na cabeça dele, ele ainda tem aquela compulsão pela comida, então ele quer continuar comendo. Apesar do freio estar chegando ali para ele, mas ele continua indo em frente, acelerando na descida. Estou dizendo em linhas gerais, né? Claro. Respeitando, lógico, cada um que está convivendo e tratando, né? E respeitando também o livre-arbítrio de cada um também, né? E aí o último item ele fala assim: investiga-se o tufão, mas existe a guerra. É realmente muito chocante, né? A gente, a essa altura do campeonato, a gente ainda ter esses negócios de guerra, jogando lança-míssil e matando um monte de gente. É um negócio muito... É meio inacreditável, quase inacreditável assim, pra gente. Mas, algumas semanas atrás, o Geraldinho... o Geraldinho Lemos estava comentando que por causa de 10 minutos o presidente Trump ele ia mandar atacar o Irã. Aí o Geraldinho conta que isso daí foi revelado, eu não sei direito, né? Eu li Você chegou a ler? Aí chegou um general de ideia no último minuto. Aí chegou um general e apelou para o Donald Trump, dizendo assim: em nome de Deus, eu peço para o senhor não atacar o Irã. Ele ia dar ordem. Faz algumas semanas. Ele ia dar ordem. E aí foi coisa assim de 10 minutos. Você chegou a ver, né? Então você confirma o que o Geraldinho comentou, né? Acho que foi semana passada isso aí. Foi? Então, foi semana passada. Às vésperas. Que a notícia veio. Que a notícia veio, mas que foi revelado. Mas deve ter acontecido um pouquinho antes. Bom, e aí o nosso querido André Luiz, ele conclui... Que é a apoteose. Exatamente. Aí ele fala assim: a morada revela a condição do morador. Olha que coisa. E não é verdade, a gente chega, até já comentei aqui, se eu tive a oportunidade, eu sou de uma cidadezinha no interior do estado do Rio, tive a oportunidade... Como é que chama a cidade? Natividade. Natividade, tem que falar o nome, João. Exatamente. Eu vivo falando aqui de São José do Rio Pardo. É verdade. Então eu já tive a oportunidade... Divulgue a sua aldeia e conquistarás o mundo. Aquele escritor Leon Tolstói que falava isso. Então, eu tive a oportunidade de ir assim... em locais assim bem pobres, na roça, no finzinho de mundo, mas aquela casa que era uma maravilha, um brinco impressionante. Você olhava aquelas paradas tudo limpinho, tudo certinho, tudo arrumadinho. Então assim, não é questão de você ter, é isso que ele fala aqui, né? A morada revela a condição do morador. Então era assim, era sempre um prazer chegar, sempre bem atendido, né? Educação, o respeito, limpeza, né? Apesar de muito pobre, sem recurso material, vamos dizer, né? Será que ele não quer dizer também com há muitas moradas na casa de meu pai? Com as moradas internas de cada um de nós? Pois é. Que revela, não é? Que revela como é o morador? Já pensou? Você vê como que o evangelho ele é abrangente? Muito Você olha num ângulo, esse ângulo se aplica ao exterior. É impressionante. E aí você olha outro ângulo, esse ângulo também se aplica ao seu mundo interior. Ao mundo interior. Você vê naqueles livros lá do Emmanuel, né? Ele pega um trechinho, um trechinho, uma frasezinha e debulha ali aquela lição maravilhosa que renova nosso coração. Debulhar é boa. Debulhar. Discorre com profundidade. Isso, é verdade. E aí, então, o André Luiz, ele diz, né, a morada revela a condição do morador, e ele conclui: se você deseja melhorar o mundo em que vive, trate de mudar também o mundo que existe em você. Isso que o Marcelo falou, olha que coisa maravilhosa, né, gente? Esse André Luiz é impressionante. André Luiz, sou seu fã, então. E a Rádio Boa Nova, de vez em quando eu ouço, né? Antes eu ouvia com mais frequência e agora não ouço com tanta frequência. Mas aí de vez em quando eu ouço e eles fazem lá nos comerciais, eles falam assim: seja você a mudança que você quer ver no mundo.
né? Bacana isso. E lógico, né, que se a gente... você acha que você vai conseguir mudar o seu filho, mudar a sua filha, mudar a sua esposa? Não vai, esquece isso. Esquece, é uma ilusão. Oi? Exato. Quando a gente é modelo, você arrasta com uma profundidade muito maior. Exatamente. Exatamente, porque aí o exemplo arrasta. Exatamente. Mas a gente pode fazer isso, Afonso e amigos, nós podemos fazer isso silenciosamente. Silenciosamente, através do nosso comportamento, sem impor atitudes, naturalmente. Sem banda de música, sem muito exato. Comentário. O que eu admiro na doutrina dos Espíritos e que me dá cada vez mais um sentido de gratidão pela oportunidade é que essa doutrina nos tira da condição da passividade em que nós dormitamos por muito tempo, achando que as transformações precisariam vir de fora. E ela nos diz que cada um de nós é o artífice da transformação do novo mundo. Você pode transformar a sua vida onde quer que você esteja. Se a situação hoje é grave, todas as pontes foram quebradas, queimadas, você falhou, não entre em desespero. Há sempre a oportunidade de refazer. Essa é a grande boa nova que o Cristo nos traz. Nós somos os filhos muito amados de Deus que nos quer viáveis, transformados, iluminados, modificados, educados para o amor. Nenhum de nós está esquecido. A possibilidade de mudança acontece no indivíduo, que somos cada um de nós, nas coletividades, nas humanidades e nos planetas. Então, por toda parte onde você lançar o seu olhar ou o seu pensamento, haverá processos de evolução, de transformação. Nós fazemos parte desse processo. Muito bom. Bem, então com essa explicação aqui do nosso querido Afonso, nós encerramos esse primeiro bloco, que foi, acreditamos, que foi muito instrutivo, muito inspirador, e vamos fazer a nossa pausa musical e retornamos em seguida com o capítulo 47 da obra Nosso Lar, A Volta dela.